Consciência Cósmica Universal, o seu canal do conhecimento. Olá, amigos do Consciência Cósmica Universal, um canal aqui pelo Facebook. Bem-vindos aos novos integrantes desse canal, que foi criado especialmente para dividirmos experiências, somarmos e despertarmos o maior número possível de pessoas antes do pico da transição planetária. Eu sou Evandro e mais uma vez vamos estar falando sobre o que está acontecendo com a Terra, né, nesses últimos tempos. O tema de hoje vai ser cinturão de fótons e as mudanças na Terra, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto para que possamos aproveitar bem o tempo, né? Qualquer coisa é só deixar perguntas que eu tento responder. Se eu não souber responder, eu corro atrás de pessoas que estão ligadas também ao meu ciclo de contatos aí, para que possamos estar sanando as dúvidas, ok? Beleza, vamos lá. O cinturão de fótons e as mudanças na Terra, segundo a transição planetária, ok? Bom, desde o início da formação do universo, o fenômeno acontece ciclicamente, em cujo processo são provocadas várias mudanças na estrutura geológica de todos os mundos densos e também no plano energético desses mundos, sendo a Terra um desses mundos. Os fenômenos geológicos e climáticos são totalmente alterados na Terra e em todos os planetas tridimensionais, movimentando assim inclusive as placas tectônicas no interior do nosso planeta. A força da gravidade, quando esses planetas emergem no cinturão de fótons, é diminuída por volta de 1/3 do nosso corpo físico, bem como tudo que é matéria nesses mundos de terceira dimensão perde também 1/3 de seu peso. Para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando, vamos falar sobre evidências, ok? Sobre sensações. A primeira sensação sobre quando nós entramos no cinturão de fótons, começamos a entrar no cinturão de fótons, foi a impressão permanente de que o tempo está passando mais rápido, como se o dia tivesse apenas 14 horas. É como se o relógio estivesse adiantado, digamos assim. Ok? Muitas pessoas têm relatado isso. Com certeza você já deve ter ouvido. A pessoa fala, nossa, como o dia passou rápido hoje, né? Isso já são impressões, sentidos pelos nossos receptores, né, no corpo, espalhados pelo corpo, da entrada no cinturão de fótons. A segunda é que a vida humana deixou de ter um significado maior e a destruição planetária passou a ser uma realidade factível. Basta você ligar a televisão que você vê essa realidade, não só com fauna e flora, mas também com o seu semelhante. Está aí os Estados Unidos querendo invadir o Iraque, querendo causar confusão. E vamos ver no que dá, né? Vamos vibrar para que isso não aconteça. Bom, as consequências do cinturão de fótons acontecerão não só com as pessoas, mas com todo o planeta Terra. Tudo será desarranjado para posterior reordenamento no futuro próximo. E somente será poupado o que estiver em consonância com a consciência crística divina. Então, muitas mudanças já estão acontecendo, como temos observado também nos noticiários, terremotos, maremotos, vulcões reativados aí, que nem agora no Chile, tufões, fortes alterações climáticas, entre outras coisas. Mas aí você pode dizer, né? Bom, isso sempre existiu. Claro, isso sempre existiu, concordo plenamente, mas não como está acontecendo agora e como vai vir a acontecer ainda. Estamos cada vez mais com esses fenômenos naturais em voga, né? Cada vez mais vão acontecer até que eles possam acontecer em momentos únicos de uma vez só, que é o pico central da transição planetária, né? Infelizmente, algumas mudanças vão ter que ser feitas geológicas, e para isso é preciso mexer na estrutura física da Terra. Bom, nosso planeta percorre hoje no espaço uma velocidade calculada em cerca de 28 mil km por hora. Então, entrando aí no cinturão de fótons, nós alcançaremos uma velocidade de até 335 mil km por hora, de uma rotação sentido horário para um sentido anti-horário, aumentando assim a rotação do planeta assustadoramente, né? Essa vertiginosa aceleração comprimirá o tempo e o espaço de uma forma assim que a gente nem imagina. Então, os dias possivelmente vão passar a ser menores do que o que nós já temos a impressão de serem, ok?
Nosso sistema solar ele gira em torno anti-horário ao redor do cinturão de fótons. A Terra, por exemplo, gira em torno de si mesma no sentido horário, que é o sentido de rotação, e ao redor do Sol no sentido anti-horário, que é o sentido de translação. Isso quer dizer que o planeta Terra está no sentido horário em torno do Sol e também no cinturão de fótons. Ou seja, o planeta está no negativo, porque está no sentido horário em torno de si mesma e anti-horário no sentido do Sol e cinturão de fótons. Portanto, estamos com a polaridade invertida, ok? E é mais uma das causas aí que a transição vai trazer. A polaridade vai ser invertida mais uma vez, deixando tudo organizado dessa vez, ok? Tudo virando rodando no mesmo sentido, que é o sentido horário, o correto. Sentido anti-horário, ok? O sistema solar está em interação com o cinturão de fótons desde o ano de 1996. Então, a Terra começa, a partir de novembro de 99, a entrar na faixa de fótons com a radiação menásica, né? A radiação menásica. Muitas pessoas não vão aguentar as consequências, pois não estão devidamente preparadas, energeticamente falando. Bom, os seres extraterrestres já avisaram os governos há muito tempo, mas eles ocultam, lógico, e não informam as pessoas disso como tantas outras coisas, como tantas outras informações suprimidas pelos governos. Agora, os seres estão passando essas informações diretamente para pessoas más, infelizmente. Não haverá tempo suficiente para chegar ao conhecimento de todas, infelizmente, mais uma vez. Há uma década que falamos sobre o cinturão de fótons, e só há mais ou menos 2 anos é que o assunto foi divulgado em uma revista de ciência, né? E a ciência, como os governos, não está interessada nessa divulgação, mas os fenômenos estão acontecendo e vão se intensificar cada vez mais. Não adianta tentar esconder, porque isso é uma realidade, basta observar. Não precisa nem falar. E não é questão de religião, crença, né? Uma questão de fenomenologia. Você observa e você vê. A atuação do cinturão de fótons dura 2000 anos. Irá trazer consequências positivas, mas dependerá muito do ser humano. Já aconteceu com civilizações extintas, como os egípcios, os maias, os atlantes, e dos que viveram na época de Noé, por exemplo, como o dilúvio, né? A verticalização da Terra será outro fator que vai gerar grandes transformações. Causará enchentes, degelo nos polos, como já está acontecendo, cada vez mais acelerado. É previsto que os polos degelem muito antes do que o previsto, muito antes, ok? O nível dos oceanos subirão rapidamente, semelhante ao acontecido no dilúvio, milhares de anos atrás aí. Muitas pessoas sucumbirão, né? Terão que desencarnar, infelizmente. E conforme as profecias, apenas 1/3 da população será o que é chamado de salva, né? Por várias crenças aí, livres do cinturão de fótons. São aquelas que fazem parte do plano dimensional e, conscientes ou não, tiveram um compromisso cósmico, uma missão antes de encarnarem aqui na Terra. Então estarão livres dos raios gama, mas precisarão despertar e aprender a manipular suas energias. Não adianta só apenas estar desperto. É necessário que a gente trabalhe também, ok? Falar sem trabalho não é nada. Palavras são só palavras, se você não trouxer a ação junto. Então, a manipulação das energias dos corpos é muito importante, ok? Essas transformações serão imprescindíveis para a purificação e a graduação do planeta, né? Quanto a nós, a graduação é uma questão individual de progresso físico, espiritual e mental. Para o planeta, nós precisamos agir em grupo, ok? Vibrando pelo planeta, para que possamos passar pela graduação do planeta, pela transição planetária da 3ª para a 4ª dimensão. Agora, quanto a nós, seres encarnados aqui, isso é uma questão de cada um, individual. Você precisa ter o seu trabalho e merecimento aqui na Terra, para poder estar se graduando para o próximo nível, que é a 4ª dimensão. Beleza?
Então, os seres estão preparando locais para abrigar aqueles que não estiverem preparados para transmutar ou o que eles chamam de ascensionar, passar de um nível para outro, passar de terceira para quarta dimensão. Então, eles estão preparando um local específico para esses seres que não estiverem preparados. Da mesma forma, existe um planeta aproximado da Terra que vai substituir a Terra na terceira dimensão, né? Ele permanecerá na terceira dimensão e servirá de morada aos que vivenciarão mais 10.500 anos de trevas, né? De trevas no sentido de anti-evolução, né? Reiniciando seu aprendizado na luz. Então, aqueles seres que podemos observar que não estão de acordo com a consciência cósmica universal, que não estão de acordo com o projeto Terra, que não servirão neste momento para fazer a Terra evoluir, junto com todos os que já estão se preparando e já com os preparados, vão desencarnar, obviamente, neste planeta e irão reencarnar num planeta abaixo da Terra, né? A Terra passa para a quarta dimensão e deixa o lugar livre no tempo e espaço, onde esse planeta de terceira dimensão vai ocupar. Só que esse planeta está mais atrasado que a Terra no sentido de tecnologia, ok? Ele deve estar passando aí pelo descobrimento do fogo, por essa era aí, né? Então esses seres que reencarnarem lá ficarão lá por mais 10.500 anos, né? Por isso que falam 10.500 anos de trevas, porque lá não tem forno micro-ondas, no computador e todas essas vantagens que nós temos aqui. Ok? Então, é uma oportunidade que a luz, o Deus, ou no que você queira chamar, né, dá para esses seres para estar reiniciando seu aprendizado dentro do caminho correto, que é o caminho crístico, o caminho da luz. Vamos lá para as mudanças nas pessoas, gente. Bom, o cinturão de fótons é uma alta frequência de luz, de raios gama, a qual nossos corpos vêm se adaptando aos sintomas da transmutação e ascensão, os quais são fortemente sentidos pelo corpo. E como recipientes de luz, ao recebermos os raios gamas em nossos corpos limpos, nossas moléculas se tornam cada vez mais excitadas e adentramos a vivência da era do ser, ativando o lado direito do cérebro para fazermos a passagem para a nova era de luz, que já está nos colocando em um novo estado de consciência, de dimensão elevada. Você pode observar aí muitos seres humanos, muitos seres, eu que chamo de seres, né, dimensionais, não despertos ainda, começando a despertar, começando a ter uma nova consciência, começando a correr atrás de seus ideais com mais vigor, começando a desconfiar mais dos governos. O próprio Vaticano, por exemplo, assumindo aí a possibilidade de vida, que eles falam, né? A possibilidade de vida fora do planeta. O que eles já sabem que existe, claro. Mas isso é a consciência crística falando dentro deles. A consciência do despertar. E isso é resultado do cinturão de fótons, dos raios gamas que os nossos corpos vêm absorvendo nos últimos tempos, da glândula pineal que está aumentando, né? Vai passar do tamanho de um grão de ervilha para um pouco maior, né, que é o tamanho original, que ela vai retomar o seu tamanho original. A glândula pineal, para quem não sabe, é uma glândula que serve como uma antena de transmissão e está no meio do nosso cérebro. Então, essa glândula serve de antena, de contato mais elevado com os seres extraterrestres, né? Então, é uma glândula especial que está sendo reativada aí com os raios gama e pelo plano superior espiritual e extraterrestre, ok? E nesses tempos mágicos nos sentimos impelidos às limpezas necessárias impostas pelas entradas dos raios gama, os quais também funcionam como um dispositivo de memória da necessidade de limparmos as toxinas da memória que sejam menos do que amor, que agregamos às nossas partes, aspectos menos luminosos de nossas experiências dimensionais e integrarmos a luz do nosso eu superior pelo caminho do conhecimento, do amor e do perdão. Essa travessia rumo ao coração da espiral da luz fotônica
entraremos através do que é chamado de zona nula. Então atravessaremos os 3 dias de escuridão planetária, pois o sistema solar está imerso nessa zona, né? Havendo então um colapso dos campos elétrico e magnético do planeta, o que irá permitir que os átomos da Terra sejam mudados, assim como os átomos de nossos corpos, que também passarão por essas mudanças para uma nova forma mais física, mais luminosa, caindo também o véu e emergindo a consciência dos seres, né? Aflorando os nossos dons psíquicos ativados pelo efeito do fóton e revelando o completo retorno do planeta à maravilhosa era de luz, como era no princípio, né? A era dourada, de que chamamos agora, de potencial total de consciência. Então, entrando aí no campo de fótons, né? Nós entraremos por uma parte que ela é escura, né? É uma parte chamada zona nula, né? E nessa parte é onde se concretiza aquela profecia dos 3 dias de escuridão, né? Onde essa zona, o planeta Terra vai entrar dentro da área fotônica, dessa luz fotônica, dessa espiral de luz fotônica, né? Através dessa zona nula. E isso demorará cerca desses 3 dias de escuridão. Então, quando o planeta voltar ao seu estado dentro dessa luz fotônica, as nossas células e o magnetismo da Terra vão ser abalados pela estrutura dos fótons e dos raios gama. Então, esse período de 3 dias de escuridão é o período que nós vamos ter para a mudança dos átomos dos nossos corpos, né? Teremos então adentrado a era da unidade, com nossos irmãos e irmãs das estrelas e da Terra também, em unidade com a hierarquia espiritual e em comparação com os reinos da natureza e com os nossos irmãos cetáceos, que são os co-guardiões do nosso planeta, para quem não sabe, né? Então, os golfinhos, os peixes que não são de escama, são de couro, né? Os cetáceos em geral, eles são os nossos co-guardiões, são os animais, um dos animais mais inteligentes do planeta, que receberam a missão de nos ajudar nessa transição também, né? Então estaremos todos compartilhando dessa vibrante experiência nessa dimensão, no coração da espiral fotônica. Então esta será a realidade em que estaremos em um novo sonho com irmãos e irmãs de muitas dimensões, em comparação de criação deste novo sonho, no qual entenderemos que não somos só substância sólida, mas sim a substância do amor que cria a realidade na qual existimos, né? Nos abriremos para a percepção de outras dimensões, experienciando novas oitavas de luz, e enquanto adentrarmos as novas frequências, experienciaremos também a integração das novas faixas vibracionais de luz disponível, né? Vibrando, harmonizando nessas novas frequências. Esse é o salto dimensional, o salto quântico de que a gente tanto fala, tão esperado pela humanidade, né? Codificado em nosso DNA e adormecido com os códigos do despertar, com as frequências 11, 11 e 12, que são os portais dimensionais da abertura consciencial, para que possamos relembrar o nosso movimento em espiral no retorno ao centro, né? Para quem não conhece ainda os portais 11, 12 e 12, é só dar uma pesquisadinha aí no Google, no YouTube, que vocês vão encontrar várias matérias, vários vídeos falando sobre os portais dimensionais, né? Que são ricos em luz, são ricos em consciência, e que estão cada vez mais atingindo o ser humano e todos os seres que habitam aqui a Terra. Então, o que temos que fazer é conscientemente buscarmos as limpezas e curas para as nossas memórias, né? Menos do que amor. Adentrarmos nossos portais sagrados em nossos corações, e alinhamento também das nossas mentes, nos conectando com o nosso eu superior, preparando nossos corpos para receber a fusão com o nosso eu superior e mental superior, vivenciando nossas jornadas em bênção, alegria, pureza, de amor incondicional. Seu eu superior é a sua família das estrelas, e está pronta a guiá-lo de volta ao caminho
do paraíso na Terra, né? Então, nossos corpos serão rearranjados e realinhados. Vamos ver então as mudanças então que passarão os nossos corpos a ter, ok? Vamos falar sobre os chakras. Os chakras, que hoje são 7, né? De 7, vão passar de 7, que são hoje, para 12 ou 13, ok? Então tem também o aumento dos filamentos do DNA de 2 para 12 ou 13 também. O equilíbrio das energias feminina e masculinas, essas energias vão ser equilibradas. A aceleração dos nossos átomos conforme o grau de luz e da consciência entrante em cada ser, tá? A nossa glândula pineal voltará ao seu tamanho de origem, que nem eu estava falando no começo da matéria, né? Que hoje é do tamanho de uma ervilha, de um grão de uma ervilha, né? Então ela vai passar a ter o tamanho de uma moeda de 25 centavos, que é aproximadamente o seu tamanho original antes do adormecimento nos corpos físicos, ok? Então o bombardeamento de raios gamas no ato transformará elétrons e prótons em prósiton, tá? Para quem não sabe o que é também, dá uma pesquisadinha, porque se eu for abordar cada assunto separado, vamos ficar aqui até amanhã, né? O que seria excelente, mas são muitos assuntos para destilar só numa matéria, né? Cada parágrafo desse daria para fazer uma grande gravação, uma grande postagem para vocês. Então dá uma pesquisadinha o que são os prósitons, ok? Então esse bombardeamento de raios gamas transformará elétrons e prótons em prósiton, e isso alterará toda a estrutura atômica, pois o átomo em interação com o fóton deixará sua estrutura semelhante à desses fótons, né? Então vão ficar semelhantes. Nossos elétrons têm uma carga inferior à do prósiton. Essa interação de antimatéria com os nossos elétrons provocará uma mudança de negativo para positivo. Muda a polaridade, mas a carga continua igual. Dobra a potência, porém a diferença entre prótons e elétrons continuará basicamente a mesma, né? E essa transição faz com que as nossas ondas cerebrais funcionem de maneira uniforme. Essa potencialização provocará uma amplitude, uma ampliação de nossa aura, do nosso campo energético, e a interação com o cinturão de fótons acontecerá também no nosso metabolismo, como nos campos energéticos e físicos, provocando uma mudança geral. Aceleração do pensamento no ritmo que o corpo não consegue acompanhar, por exemplo, né? Quando você, por exemplo, pensa mais do que sua boca consegue dar conta, digamos assim, né? Então ficam sem sincronia. Você não vai ter sincronia, você vai pensar muito aceleradamente e sua boca não dá conta. É o que já acontece comigo em alguns casos, né? Vocês veem também que eu em algumas partes eu gaguejo pra caramba, porque eu estou pensando em um ritmo acelerado e não estou conseguindo soltar, né? Não tem uma estrutura física adequada para soltar tanto pensamento que está tendo. Então eu preciso frear isso, preciso frear o meu pensamento para que eu possa separar cada ideia e eu possa passar claramente para vocês, porque senão fica meio conturbado mesmo, eu fico gaguejando, então preciso dar uma freada. Então, para se corrigir essa diferença, é importante fazer alguns exercícios mentais. Então temos que alterar, né, nosso metabolismo, nos imunizando contra doenças, por exemplo. A nossa vibração vai alterar o campo energético que está ao nosso redor, né, dos que estão à nossa volta, famílias, amigos também, despertando e preparando-os para essa interação, né? Quanto maior for o seu campo energético, quanto mais você vibrar, maior o seu campo energético também vai ser, e isso afeta também quem está à sua volta, não só pessoas, como seres, né, em geral, animais, plantas e todo tipo de interação. Então, as pessoas com frequência cerebral abaixo de beta estarão vulneráveis a essas micropartículas, essas descargas positivas que vão interagir com nossas células. Então, como consequência, haverá um significativo aumento de ataques cardíacos fulminantes, doenças do coração em geral, tumores malignos, mortes súbitas de causa desconhecida e outros casos de igual gravidade. Para vocês terem uma ideia do quão é importante trabalhar as energias nesse momento de transição, né? Então, existe uma escala de frequência cerebral
beta, alfa, delta, ômega e por aí vai, né? Então dá uma pesquisadinha também em frequências vibracionais, né? Frequências cerebrais também. Então a beta é a mais baixa de todas. Então trabalhando as nossas energias no consciente, né? Vocês também vão encontrar uma gama de exercícios na internet ou em sites também que tratam do tema. Se vocês quiserem também, só pedir aí embaixo que eu dou uma procurada para vocês e coloco aí no Consciência Cósmica Universal para que vocês possam estar praticando. Então é necessário elevar essas frequências de beta para cima, entendeu? Você não pode ficar estacionado em beta, porque senão, se você for uma dessas pessoas, você corre o grave risco de sofrer um ataque cardíaco fulminante, ter problemas do coração, tumores malignos, mortes súbitas desconhecidas, né? E por aí vai. Então, vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar essas energias, vamos praticar os pensamentos positivos, trazendo à sua consciência aquilo que de fato precisa ser trabalhado, aquilo que de fato viemos fazer aqui, né? Não só para os outros, como para nós mesmos. Então, a aproximação do cinturão de fótons já está causando levemente essa interação, sabe? Alguns veículos do nosso cotidiano auxiliam na atuação desses fótons nas pessoas. Por exemplo, telefone celular, televisão, computador, aparelho de micro-ondas. Então, o celular, como a energia magnética é mais intensa do que os demais aparelhos, jogam esses fótons com mais frequências no nosso corpo. Então, para usufruirmos disso de forma benéfica, a vibração energética é essencial. É só procurar exercícios de vibração energética, ok? Aí vocês dão pesquisadinhas também nesses outros assuntos aí, dos prósitons, que nem eu falei, né? Das frequências vibracionais, como fazer esses exercícios. Eu vou dar uma pesquisada também para vocês, tá? Procurem também alguma coisa a mais para complementar esse artigo, sobre o cinturão de fótons, glândula pineal. Procurem. Vale também pesquisar chakras. Por favor, aprendam sobre chakras. É muito, muito, muito importante saber sobre chakras. São eles que fazem a ligação do nosso corpo com nós, né? Com quem somos, de nós com esse corpo físico. Então, se não fosse os chakras trabalhando direitinho nas suas rotações e padrões energéticos, nós não seríamos capazes de estar encarnados nesse corpo. É ele que nos prende, é como se fossem travas que você coloca no corpo para que o espírito, que somos nós, o espírito, o ser que somos nós, né, não nos sintamos incomodados dentro desse corpo. Então ele é preparado, o corpo inteiro é preparado para que possamos estar dentro dele, mas para isso precisa também alguns vetores, e os chakras, esses 7, né, são muito importantes aprender sobre, ok? Então, glândula pineal, que mais? Procure sobre os portais também dimensionais, portal 1111, portal 1212, 11, 2 pontos, 11, e depois o 12, 2 pontos, 12. Também é importante saber sobre esses portais de luz que entramos, ok? Que mais, gente? Se puderem também, deem uma pesquisada nos cetáceos, que são nossos irmãozinhos aí, os golfinhos, ok? Eles, aqui nesse planeta de terceira dimensão, eles não são os dominantes. Quem são dominantes somos nós, os seres humanos. Mas existem planetas que os seres dominantes são os cetáceos, por incrível que pareça, ok? Assim como existem planetas que os dominantes são insetos, dragões, que são os draconianos, né? Entre outros seres que para nós seria assustador conceber a ideia, mas conforme a gente vai experienciando as palavras me fugindo, experienciando as circunstâncias, nós vamos nos adaptando, né, a esses termos, e conforme também começamos a conseguir ver esses seres, né, silhuetas, ou senti-los, ou conversar, ou ouvi-los, isso passa a ser praticamente normal, como se eu estivesse conversando com um de vocês,
Então, procurem também sobre os cetáceos, ok? De um modo geral, aí o cinturão de fótons vai trazer só benefícios para todos os seres em atuação aqui no planeta Terra, né? E essa transição aí demora 2.000 anos, 2.000 anos que nós vamos ficar imersos dentro do cinturão de fótons, que vai ser fantástico as coisas positivas que vão trazer. Infelizmente, para alguns, nem todos, né? Não vai ser tão agradável, assim, por falta de consciência cósmica mesmo. Por isso que temos que, o mais rápido possível, despertar, né, o maior número possível de pessoas antes desse pico da transição planetária. Que a partir do momento que chegar o momento, esse momento crucial, né, esse ponto YX aí, não vai ter volta, né? Quem evoluiu, evoluiu. Quem não evoluiu, infelizmente, terá que ir para um planeta menos avançado. Não como uma forma de punição, mas sim como uma nova chance, né? Deus não é esse ser que muitas religiões pintam por aí, né? Que é um ser vingativo, ou você faz isso, ou eu te puno. Isso não é Deus, gente. Isso é uma outra coisa que não é Deus, ok? Eu quero estar passando para vocês também em um próximo artigo, né, até mesmo para esse não ficar tão grande assim, sobre o mito da maldade em si, né? O mito de demônios, o mito de Satanás, que também foi construído pelas igrejas, ok? Então eu vou estar esboçando nos próximos artigos aí esses mitos que as igrejas e a crença popular vem expandindo ao longo dos séculos, ao longo da nossa existência. Onde isso começou, como isso começou, como está no presente momento, tá? Mas o mal por si só ele não existe, ok? Existe uma consciência que seja o mal, assim como existe uma consciência boa, chamada Deus, né, para que nós conhecemos como Deus. Por si só não existe a consciência mal, ela deriva do bem. O mal é simplesmente o não bem, ele por si só ele não existe, assim como o escuro por si só não existe, ok? A matéria por si só, sem a nossa cooperação, também não existe. Bom, gente, é isso então. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa matéria, que isso sirva de impulso para que vocês possam procurar mais informações sobre o cinturão de fótons e as mudanças na Terra e todos esses pormenores que nós discutimos aqui, que eu tentei passar da forma que eu pude para vocês, ok? Então, até uma próxima postagem que eu espero que seja bem breve, beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus, luz e, por favor, estudem muito. Consciência Cósmica Universal, o seu canal do conhecimento.